E graças ao bom desempenho da economia no segundo trimestre deste ano e a safra agrícola recorde, o Ministério da Fazenda aumentou a projeção de crescimento do PIB em 2023. Segundo dados divulgados hoje pela Secretaria de Política Econômica, a estimativa passou de 2,5% para 3,2%. Já referente à inflação, a projeção se manteve inalterada em 4,85%. Para comentar essas previsões do Ministério da Fazenda, vamos falar agora com o economista Douglas Dueck, que é especialista em mercado financeiro e agronegócio. Douglas, há uma pequena diferença aí, né, entre a previsão do mercado, né, que estipula aí um crescimento do PIB, né, em 2,9% aproximadamente, enquanto que o Ministério da Fazenda fala em 3,2%. Você acha que quem está mais próximo da razão aí? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Douglas. Boa noite, prazer é meu novamente. A gente tem uma brincadeira que diz que economista nunca está errado, está revendo projeção. Então, assim, a gente realmente vai trabalhando com alguns fundamentos, né? Então, quando chega num resultado desse, 3,2, tem inúmeras variáveis sendo analisadas e depende de onde é a fonte disso, pode estar mais otimista ou menos otimista. Mas você pode observar que tem aí uma previsão de baixa de dólar, de baixa de inflação, tudo corroborando para que isso realmente aconteça. Então, que a gente tem um leve aumento desse PIB para o final. Então, mas difícil saber quem está certo dessas duas projeções, de repente a gente vai ficar aí no meio do caminho. Agora, pelo menos o Ministério da Fazenda reconhece a importância do agronegócio para a composição desses números, né? Quer dizer, também é algo imprevisto, porque depende de temperatura, de clima, de safra, enfim, de variáveis aí, mas o agro tem realmente essa participação muito importante na economia brasileira, não? Totalmente, tanto que muitos países tiveram um PIB muito afetado na pandemia nos últimos 3 anos e o Brasil não, porque tinha realmente esse agro forte. Se você for ver, do PIB, o agro é às vezes 33% desse PIB e hoje 50% das exportações do Brasil. Então o agro é muito relevante, é uma das maiores indústrias que a gente tem, né? Um dos maiores setores que estão ajudando na economia. Então, se ele for bem, ele realmente vai pesar nesse PIB. E safra recorde nem sempre é sinal de que vai ter um PIB grande, porque pode ter uma grande oferta e também queda de preços, como a gente teve recentemente aí, tanto de soja quanto milho, como exemplos. Então, é um ano para a gente observar as coisas, mas parece que está realmente começando a melhorar e os números dão essa tendência aí. E do ponto de vista da inflação aí, pelo menos os dois dizem que deve ficar abaixo dos 5%, 4,86%, né, foi o número divulgado. Mas a gente teve uma alta no preço da energia elétrica, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a alta do petróleo também, que impacta muito os combustíveis. Como é que você vê essa questão da inflação? Acho que o Banco Central, que hoje ele é descolado do governo, ele está sozinho tentando fazer esse trabalho de ser ele totalmente separado do governo, ele tem feito um trabalho muito bom. Então, enquanto todo mundo ficava baixo juros, baixo juros, baixo juros, ele segurou, dizendo, enquanto a meta da inflação não baixar, não for atingida, a gente não vai fazer isso porque não é saudável para a economia. Então, ele segurou e agora realmente a gente tem aí, parece uma inflação controlada. Talvez não fique dentro da meta, mas muito próximo de estar controlada. Quando a gente olha, de um modo geral, alimentos e uma série de coisas que estavam em alta, a gente viu que realmente muitas coisas tiveram uma baixa de preço. Você vai ter aí o petróleo, a gasolina, algumas coisas mais isoladas, mas de uma forma geral, o consumo e o que o IPCA vai medir, a inflação vai medir, a gente realmente está um pouco melhor. O que dá muitas vezes base para o governo falar, quarta-feira a gente tem agora a reunião do Copom para falar se baixa ou não os juros. Então, quando baixa os juros melhora para a economia, mas a inflação tem que estar controlada. Então, hoje a gente está nesse ponto, observando uma inflação controlada, o que pode dar base para um crescimento, para uma economia melhor. Então, realmente, se você pensar uma coisa ou outra, pode ser ainda que tenha um aumento, mas a gente tem uma inflação um pouco mais controlada com esse Banco Central aí, independente do governo. A gente só tem mais 30 segundos, mas eu queria que você falasse sobre a sua previsão para a reunião de quarta-feira. Você acredita num corte na taxa de juros de quanto? Todo mundo tá motivando e eu estou colocando esse mesmo 0,5%, uma vez que ele segurou durante muito tempo quando o governo queria esse corte, todo mundo falava do corte e agora é hora de fazer corte, então a gente acredita em 0,5% pelo menos. Beleza, obrigado Douglas pela sua participação aqui, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, obrigado. Valeu.